Obrigado. Bom dia, meu nome é Fernando Suzuki, sou consultor da Norte há 4 anos e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência com geovisualizações do QlikView, mostrando alguns exemplos de uso e também pontuando algumas das características de cada um desses exemplos. Estava pensando agora, é engraçado porque nunca fui muito bom de geografia e história, foram minhas piores matérias. Cá estou eu falando sobre geovisualizações, o que a paixão por uma tecnologia não faz para a gente. Né? Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Quem daqui já usou ou usa gráfico de barras no QlikView? Levanta a mão, por favor. Eu acho que quase todo mundo, né? E agora, quem aqui já usou ou usa mapas no QlikView? Ufa, não é todo mundo, né? Se fosse todo mundo, eu ia embora porque não ia ter nada para falar aqui. Legal. O primeiro gráfico de barras surgiu no século XIV. Foi criado por um filósofo francês. Agora, vocês têm ideia de quando que surgiu o primeiro mapa mundi? O primeiro mapa mundi foi criado no século 7 a.C., na Babilônia. Isso mostra que a necessidade por visualizações geográficas apareceu muito tempo antes do que a necessidade por gráfico de barras. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, todo mundo tem um mapa mundi no bolso ou na palma da mão e consegue se localizar nesse mapa mundi com margem de erro aí de alguns poucos metros. Então, se a tecnologia avançou tanto a esse ponto e se as visualizações geográficas são tão importantes, por que a gente não aproveita isso para mostrar no QlikView e melhorar a nossa capacidade de gestão? Legal, aí vocês me perguntam, tá, tudo bem, mas como que eu faço isso tecnicamente? Como que eu posso usar na minha empresa? Bom, existem duas abordagens para a gente colocar mapas no QlikView. A primeira delas é usando o gráfico de dispersão. A principal vantagem do gráfico de dispersão é que ele é objeto nativo do QlikView. E isso significa duas coisas. Primeiro, que não precisa de instalação de nenhum recurso adicional. E segundo, que ele vai funcionar em todos os métodos de acesso do cliente. Então, seja desktop, seja IE plugin, ou seja Ajax. Ou desktop no modo WebView. Só que ele tem um porém. Isso é o que você vai conseguir fazer. Uma imagem de fundo com as bolhas representando aí sua dimensão espacial, que pode ser os clientes no mapa e tal. Agora, a outra abordagem são as extensões. A extensão ela foi desenvolvida pela Qlik e surgiu na versão 10 e está também na versão 11. Ela foi criada com o objetivo de permitir que você consiga colocar visualizações customizadas no QlikView usando tecnologias web padrão. Então, usando HTML, CSS e JavaScript. Ele tem um detalhe que ele não funciona no desktop, fora do modo WebView, e também não funciona com o IE plugin. Então, esse é um ponto negativo dele. Só que o ponto positivo é que você consegue desenvolver muitas coisas com ele e ampliar a sua capacidade de visualização. Essencialmente, todas as extensões elas funcionam do lado do cliente. Então, quando ele está processando as informações e renderizando as imagens, tudo acontece ali na máquina do cliente. Então, se você está trabalhando com um volume de dados muito grande, isso pode ser um problema porque ele pode demorar para responder e causar uma má performance para o usuário final.
Bom, então eu vou mostrar para vocês agora a parte mais divertida, que são os exemplos. Eu vou mostrar 9 exemplos para vocês de como usar mapas no QlikView. Eu peço desculpa porque eu realmente gostaria de poder mostrar os exemplos ao vivo, aqui fazendo a demonstração, mas isso ia demorar mais tempo do que eu tenho aqui para falar. Então eu vou passar só alguns slides, espero que as imagens consigam, que vocês consigam, pelas imagens, ter uma noção de como as extensões, ou como esses exemplos funcionam. Então o primeiro deles é um gráfico de dispersão estática, que é estático. O fundo é uma imagem estática e consequentemente, você não tem navegação nela. Como que ele funciona? Você vai carregar os dados de latitude e longitude, ou então, eu tenho outro exemplo aqui, que é a planta de um escritório, de um shopping, por exemplo, e tem mapeado aqui as lojas desse shopping. E a partir disso você carrega os dados no modelo de dados e faz o cruzamento com a sua métrica de análise, que pode ser vendas, por exemplo. E aí representado pelo tamanho das bolhas. Um segundo exemplo é o gráfico de dispersão dinâmica. Desculpa. O fundo, nesse caso aqui, ele é dinâmico. Então, a gente configura os eixos x e y para que o mínimo e o máximo sejam variáveis de acordo com os pontos que você tem disponíveis para a seleção. E aí, conforme você vai fazendo as seleções, a imagem vai se ajustando dinamicamente. Então, aqui no exemplo, na verdade é o mesmo exemplo, né? Primeiro com a visão Brasil, e ali do lado eu selecionei só o estado de São Paulo. E aí o fundo se atualizou. Tá, mas daí vocês estão pensando, tudo bem, eu só tenho o meu endereço. Como que a partir do meu endereço eu vou colocar os pontos no mapa? Então a gente consegue fazer isso através da geocodificação. Que existem alguns serviços na internet que você passa um endereço para esse serviço e ele retorna com a latitude e longitude. E aí a gente consegue usar esse serviço, colocar dentro de um script do QlikView e fazer todo o mapeamento da sua base de dados. E aí a partir disso a gente carrega eles para dentro do QlikView. O Google, por exemplo, ele tem um serviço gratuito, mas que tem um limite de geocodificações de, se não me engano, 2.500 geocodificações por dia. Se vocês têm uma base muito grande, isso pode levar dias ou semanas para geocodificar. Mas o Google ele tem um serviço pago que aumenta esse limite para até 100.000 geocodificações, que aí eu acho que atenderá a necessidade de vocês, caso vocês tenham um volume muito grande. Então agora aqui eu vou falar sobre algumas extensões. Essa extensão e as próximas duas foram desenvolvidas por um funcionário da Qlik. E aí servem como prova de conceito de como usar extensões e mapas ao mesmo tempo. Então essa daqui, ele está integrando com o Google Maps. Então, logo de cara vocês já podem perceber as ferramentas de navegação. E aí, nesse caso, a gente tem os pontos no mapa, representados pelo marcador, e esse marcador você consegue configurar para mostrar marcadores diferentes dependendo do ponto que você está mostrando. Então, poderia misturar, por exemplo, clientes e fornecedores, mas o principal objetivo desse tipo de extensão não é tanto mostrar uma métrica, por exemplo, vendas. Aqui não dá para diferenciar a venda de ninguém. Aqui o objetivo principal é mais saber a localização do que você está querendo ver. E aí, aqui a gente faz a carga dos pontos, né, dos clientes ou da dimensão que você está analisando com as coordenadas de latitude e longitude e aí ele vai mostrar no mapa.
Um problema desse tipo de visualização é que quando tem muitos pontos, fica impossível de você analisar alguma coisa. E aí, uma das vantagens de estar trabalhando no Google Maps é o Street View, que você consegue trazer junto na mesma extensão. Um outro exemplo é a extensão com os clusters, que é basicamente a mesma coisa que o primeiro, só que nesse caso ele agrupa os pontos que estão muito próximos. E aí você tem um visual mais limpo quando você tem uma visão mais ampla da sua região. Aqui também a gente carrega os pontos, as coordenadas de latitude e longitude, e a navegação é igual a outra, que são os objetos de navegação padrão do Google Maps. E aí ele é indicado quando você não tem necessidade de avaliar uma métrica e está mais interessado em saber a localização do seu objeto de análise. E aí aqui uma terceira extensão, que é o mapa de calor, que aí nesse caso sim, o mais importante é a visualização da sua métrica no contexto da região. Então aqui, quanto mais, não sei se todo mundo conhece o mapa de calor, nesse caso aqui, quanto mais quente, quanto maior a sua métrica, mais vermelha ela fica, e quanto menor, mais verde ou em nenhuma cor ele fica. Só que aqui ele tem um porém também. Quando você faz um zoom para aproximar, ele pode ficar os pontos isolados, e aí você também não consegue ter nenhuma capacidade de análise a partir disso. Então ele é mais indicado quando você quer ter uma visão mais macro da sua região. Agora eu vou mostrar duas outras extensões que também foram desenvolvidas por um outro funcionário da Qlik. Essa primeira é a Quick Map, como ele chamou, e você consegue integrar tanto áreas quanto pontos dentro do seu mapa. Aqui, os dados eles podem ser carregados de duas formas. Ou pelo modelo de dados, você carrega latitude e longitude, ou os dados dos polígonos, ou então vocês usam um arquivo KML, que eu não sei se todo mundo conhece, que é um arquivo de dados geográficos bastante utilizado pelo Google Maps, Google Earth. Então aqui a gente consegue desenhar as áreas e também incluir pontos, se vocês precisarem, e colocar uma métrica para ele mostrar um gradiente de cores conforme a intensidade dessa métrica. Aqui ele não tem a ferramenta de navegação igual do Google Maps, mas ele é um pouco parecido, que você consegue dar zoom e navegar lateralmente. E aqui também dá para fazer seleção de diversas áreas ao mesmo tempo. Desculpa, só voltando um pouquinho, que eu esqueci de comentar. Nesse caso do mapa de calor, não dá para fazer seleção, é só visualização no mapa. E no caso das outras duas extensões, você consegue fazer seleção de um único ponto. Quando está no cluster, quando você seleciona o cluster, ele simplesmente dá um zoom para a área que você para a área indicada daquele cluster, e aí você consegue fazer a seleção de um único ponto. E aí uma outra extensão é o SVG Reader. Nessa extensão, a gente consegue... na verdade, ela é um pouquinho mais abrangente. Ela não serve só para você usar mapas. Você consegue carregar imagens vetoriais, que é o significado de SVG, que é Scalable Vectorial Graphics, alguma coisa assim. E a partir dessa imagem vetorial, tudo tem um nome, cada parte da imagem tem um nome, e a partir desse nome você consegue amarrar dentro do seu modelo de dados do QlikView, e aí você consegue dar nome a cada um deles e
dar cores diferentes também de acordo com a sua métrica. Para essa extensão, é engraçado que o funcionário da Click, quando ele fez uma demonstração dele, ele usou a imagem de uma lesma para mostrar o conceito dessa extensão. Aí ele mostrou a lesma e as partes internas da lesma. E aí ele amarrou cada parte da lesma com um nome dentro do modelo de dados do QlikView. Então, eu quero ver agora qual que é o coração da lesma. Aí ele seleciona lá no QlikView e aí na extensão ele mostra de uma cor diferente, ou acho que ele mostrava de uma cor diferente a parte que está selecionada. Essa extensão ela tem uma diferença com relação aos outros, porque ela não tem um fundo, não tem uma imagem de fundo que é um mapa. Então, tem um lado ruim, que às vezes você perde um pouco do contexto, mas pode ser bom no caso de não precisar acesso à internet para você puxar o fundo do mapa. E aí, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o GeoClick. Não sei se todo mundo conhece, mas o GeoClick é uma extensão desenvolvida por uma empresa francesa especializada em geovisualizações. E aí eles já trabalham há bastante tempo com o QlikView e com geovisualizações no QlikView. Então, o GeoClick, ele é pago, já adianto para vocês. Então, apesar de ser pago, ele tem o benefício de você ter vários tipos de visualizações ao mesmo tempo. Então, todas aquelas visualizações que eu já mostrei tem também no GeoClick e com alguns recursos adicionais. Então, vamos lá. Primeiro, o gráfico de bolhas. E vocês podem ver aqui que ele tem também a legenda que mostra os números aí para algumas grandezas. Segundo, classes, como eles chamam, né? Que nada mais são do que as áreas desenhadas no mapa, que você consegue definir uma quantidade de classes para você pintar aqui cada uma das suas áreas. Tem também o mapa de calor, que aí, nesse caso você consegue mudar o padrão de cores aqui do gradiente. E tem também esse recurso interessante que são os gráficos em cima do mapa. Então, aqui a gente tem o mapa de fundo, tem as divisões geopolíticas aqui, né, dessa parte aqui desse país, que eu não sei de onde que é. Tem um mapa de calor e tem também um gráfico para cada um dos territórios. Então, uma visualização combinada que pode trazer muito significado às suas análises. Aqui, no caso, o mapa de calor é vendas e o gráfico é a margem por grupo de produtos. E aí, por último, a gente tem o gráfico de fluxo, que aqui a gente tem as bolhas, que representam, por exemplo, as vendas no país ou no estado, e o fluxo e a origem. Na verdade, a bolha representa o destino, né, para onde que foi a venda, e a outra ponta é a origem, de onde que está vindo o dinheiro. E as linhas, a espessura das linhas representa a intensidade dessa métrica, que no caso aqui é a margem. E aí você pode colocar uma dimensão adicional, que aqui, por exemplo, representa o grupo de produtos. Bom, dessas extensões que eu mostrei, só o GeoClick é pago. Todas as outras estão disponíveis na comunidade. Então, se vocês tiverem interesse, depois podem entrar em contato comigo, que eu passo os links para vocês darem uma olhada. E, assim, as extensões pagas, elas são mais robustas,
têm um apelo visual mais atrativo, só que elas são pagas. Por outro lado, as extensões livres, elas têm um custo-benefício interessante, que talvez podem ser suficientes para vocês. Só que elas vão atender a demandas mais específicas. Para finalizar, eu queria ler esse texto, é um pouquinho grande, mas que eu acho pertinente. Nas minhas pesquisas, eu aprendi que uma bússola aponta sempre para o norte, não importa onde estiver, mas não orienta sobre pântanos, desertos e abismos que você encontrará pelo caminho. Se na busca pelo seu destino você vai de cabeça ignorando os obstáculos e acaba se afundando em um pântano, de que adianta saber para onde fica o norte? Essa é uma frase do Abraham Lincoln. Na verdade, a gente pode fazer a relação aqui com o nosso mundo empresarial e associar o nosso norte com a nossa meta, ou a nossa estimativa. Então não adianta saber só qual que é o nosso valor que a gente precisa atender. A gente precisa saber o nosso contexto, até mesmo se aproveitando dos dados externos, por exemplo, trazer junto a população para saber como que é o comportamento geográfico e para trazer mais significado para as nossas análises. Obrigado, era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou estar por aqui, no almoço também, o almoço, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, eu pago o almoço. E, bom, qualquer coisa, meu e-mail, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigado.